Oi, quinto ano, como é que vocês estão? Hoje nós vamos fazer as correções da apostila de português lá das páginas 73, 74 e 75. Então, na aula passada, nós estávamos falando sobre um tipo de texto que é um texto de divulgação científica. Agora, então, quando a gente fala desse tipo de texto, nós não estamos falando de uma lenda, de um mito, de uma história inventada. Nós estamos falando de um texto que traz informações reais, que divulga uma informação que foi pesquisada, uma informação científica. Por isso que vai ter referências, vai estar dizendo lá onde é que esse texto foi encontrado, quais foram as pesquisas que ajudaram a chegar nesse raciocínio quando a gente pega um artigo para ler. Bom, vocês leram um texto chamado Por que rimos? Por que rimos? Por quê? E hoje nós vamos fazer as correções das atividades, das perguntas de interpretação, perguntas sobre o texto, ok? Pega a sua apostila, vamos lá fazer as correções para deixar isso aí tudo muito bonito, tudo bem arrumadinho, que essa apostila já tá terminando, gente. Vocês acreditam nisso? Vamos lá. Lá na número 1, na pergunta de número 1, não sei, vamos ver se hoje a prof vai colocar no quadro, se a gente vai conversando, ainda não sei, vamos lá. Qual é a ideia central desse texto? A ideia central é trazer informações científicas que justificam, né, ou que respondem à pergunta por que rimos. Então, é mais ou menos isso. A prof acho que vai colocar no quadro. Deixa eu puxar até um banquinho aqui. Um banquinho que a prof dá uma sentadinha para descansar depois que grava. Ó. Então, vamos lá. Apresentar informações científicas que justificam por que rimos. Calma que a prof borrou aqui. Ótimo. No número 2, era uma pergunta, né, pessoal, que diz assim, o título do texto é uma pergunta e, em sua opinião, desperta curiosidade? Eu, professora Taline, acho que desperta curiosidade, porque faz uma pergunta, você já entendeu. Opa, vai responder essa pergunta. Então, eu acredito que sim, que desperta curiosidade porque a gente quer saber a resposta. E é isso que ela faz ao longo do texto, ela vai respondendo essa pergunta inicial, a pergunta do título. Número 3, nós tínhamos que procurar lá no texto e sublinhar as 3 situações em que nós sorrimos no cotidiano. E lá na página 70, as 3 situações são para cumprimentar alguém, ao fazer ou ouvir alguma gracinha, ou quando estamos brincando com um amigo. Então está na terceira linha, começa na terceira linha e são essas 3 coisas que tínhamos que sublinhar. No número 4 diz assim, o que são as situações sociais segundo o texto? E lá no texto diz que são os momentos de felicidade, prazer e brincadeiras. Eu vou escrever no 4, tá bom, gente? 4. Tô com saudadinha de escrever no quadro grande. Mas vou contar uma coisa pra vocês daqui a pouco, gente. Momentos de felicidade, vírgula. Ui.
pingos nos is, os sinais de pontuação e pontos finais são sempre importantes, né? Bom, o que eu ia falar pra vocês é que eu acho que eu gostei mais de escrever no quadro com caneta do que com giz, porque assim a mão da gente não fica partindo, não fica doendo. Com caneta é gostosinho de escrever. Mas tô com saudade daquele quadro imenso lá da escola. Número 5. No segundo parágrafo, o autor apresenta exemplos que confirmam a afirmação que o riso não é apenas uma manifestação de alegria e que também suaviza mágoas e agressões. Que exemplos são esses? Então, ela vai dizer assim, ó, eu vou ler para vocês exatamente como está no texto e era o que vocês tinham que ter colocado na número 5. Utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém e sorrimos ao pedir desculpas. Bom, vou colocar para vocês no quadro para ficar mais fácil, tá bom? Ai. Pausa para um machucadinho. Vamos ver se esse aqui tá pagando melhor hoje. Aham. Vamos lá. Então essa que a prof tá falando pra vocês é a número 5. Vou escrever aqui pra vocês. Utilizamos o riso para acabar hoje tá fazendo um barulhinho. Com uma briga ou dizer não. Aqui é um erro. Ao pedir desculpas. Ótimo! Se você quiser parar para copiar, você pode parar. Então ficou assim. Utilizamos o riso para acabar com uma briga ou dizer não a alguém e sorrimos ao pedir desculpas. Lá na página 74, no número 6, nós tínhamos que numerar os parágrafos, né? Então a prof vai apagar de novo aqui o quadro para, ou melhor, vou fazer aqui, ó, vou fazer em sequência, que aí fica mais fácil, a gente não precisa ficar apagando tantas vezes. Então vamos lá. Como nós tínhamos que retornar no texto, eu acredito que vocês fizeram isso com calma, foram voltando e lendo cada parágrafo e vendo qual era a ideia central de cada um. Então agora a gente só vai fazendo a conferência. O riso não é só uma manifestação de alegria, é o segundo parágrafo. Então aqui era número 2. Mas que 2 enorme que a prof fez aqui. Vou apagar e fazer mais bonito, que isso? Era no número 2. A função de comunicação do riso nos seres humanos era, ó, o parágrafo 5. O riso dos animais é o parágrafo 4. A função do riso nos bebês e nas crianças é o parágrafo 3. E o senso de humor é exclusivo do ser humano é o parágrafo 6. Então ficou nessa sequência aqui. A prof colocou assim, mas lá na sua apostila ficou 2, 5, 4, 3, 6. Ok? Faz essa correção, arruma bonitinho, enquanto isso a prof vai apagar o quadro. E aí a gente já vai fazer a próxima atividade. Vamos lá, rapidinho. Aí,
Vamos lá. De acordo com o texto, por que rimos? Nós rimos desde bebês. Que situações são citadas no texto para justificar essa afirmação? Então vai falar lá que nós sorrimos quando nós estamos bem alimentados, quando nós não temos dores, quando os nossos pais brincam com a gente. Então a prof vai colocar essa resposta aqui no quadro bem organizadinha e você dá uma olhada se você fez assim. Então vamos lá. Satisfação por estar bem alimentado, estar de barriguinha cheia, o bebezinho que mamou, tá cheio de leitinho naquela barriga. Não sentir dor. Para responder. Isso. Então vamos lá, gente, olha só. Então quais são as situações em que comprovam que nós rimos desde bebês? Então as situações são essas aqui, ó. Satisfação por estar bem alimentado, não sentir dor, para responder à expressão alegre dos nossos pais, quando os pais brincam com o bebê, fazem cosquinha, né? Fazem brincadeirinhas, estão rindo, o bebê também vai responder sorrindo. Eu sei que alguns de vocês têm irmãozinhos pequenos, bebezinhos em casa, né? Por exemplo, eu sei que o Lucas e o Bruno do 5º A têm um irmão bebezinho, e eles podem contar pra gente como é que é, né? Quando brinca lá com o Juan, né? Faz as cosquinhas, brinca com ele, ele também não dá risada. E aí, também dão risadas ao brincar. Lá no número 8, queria que a gente marcasse quais são os animais que são citados ao longo do texto. E os animais que aparecem são os macacos, os cachorros e os ratos. Macacos, cachorros e ratos, os 3 animais, ok? Já no número 9, a pergunta era, de acordo com o texto, qual é a função do riso no ser humano e que mensagem geralmente transmitimos com o sorriso? Então, a função do riso é comunicação. Então você teria que escrever lá, comunicação. E agora, qual é a mensagem? Então nós estamos mandando uma mensagem que nós queremos brincar, que nós queremos fazer amizades, que nós estamos felizes, ou, né, que gostaríamos de fazer coisas, né, Prof, parou aqui o raciocínio. Enfim, o que nós queremos passar, a função do riso é comunicação e a mensagem é de que nós queremos brincar, de que nós queremos fazer amizades, enfim, né? No número 10 diz assim, qual tipo de riso é exclusivo do ser humano? Que é o riso relacionado ao senso de humor. Já no número 11, a pergunta é, no final do texto, a autora cita o seguinte ditado popular, rir é o melhor remédio. E aí perguntava assim, né, se os cientistas concordam com esse ditado. E aí, eles concordam, sim. E aí, se você lembra, no finalzinho do texto, a prof vai lembrar aqui, ó, ainda fala que o riso produz as mesmas sensações de prazer e bem-estar, né? Produz mesmo as sensações de prazer e bem-estar. E aí ele vai dizer um montão de coisas que o riso proporciona. Diminui a ansiedade, reforça o sistema de defesa do organismo, relaxa os músculos e ainda fala das crianças hospitalizadas, né? Fala ali
que elas ficam internadas por menos tempo. Então você pode organizar a tua resposta de forma que contemple tudo isso. Então dizendo que sim, que os cientistas concordam e que o riso tem um monte de coisas boas, né? Como tá citando lá no finalzinho do texto e você poderia copiar. Já no número 12, pergunta quem é a autora desse texto. Eu vou apagar aqui que a gente escreve no quadro. Então vamos lá. A autora é Silvia Helena, é um E, Cardoso. Ela é uma pessoa comum ou uma especialista? Ela é uma especialista, gente. Por quê? Porque ainda diz lá, olha só. Núcleo de Informática Biomédica, Universidade Estadual de Campinas. Então, ela é especialista, ela trabalha num lugar específico, né? Então, a gente pode colocar lá que ela é pois faz parte do núcleo de informática biomédica da universidade, agora é Estadual de Campinas. Ótimo. Já no número 13, a pergunta era se a linguagem era formal ou informal. E a linguagem desse texto é formal, então você tinha que marcar um X na primeira opção. No número 14 diz assim, onde esse texto de divulgação foi publicado? Foi publicado no O Livro dos Porquês. Esse é o nome do livro, era só copiar lá naquele finalzinho do texto que a prof mostrou na aula passada. E no número 15, quais são os lugares onde esse texto poderia ser publicado, né? Ele poderia ser publicado em revistas especializadas no assunto, em jornais ou na internet. Bom, gente, faz as correções dessas atividades, faz bonitinho lá, deixa a tua apostila arrumada, tudo bem? Volta a ver se você fez tudo como a prof explicou e como a prof corrigiu. Se você está acompanhando o planejamento, você viu que hoje tem uma atividade de caderno. Então você vai pegar aquelas atividades que a prof mandou lá no envelope, com recadinho, e a atividade de hoje tem o título Por quê? É essa aqui, ó. Por quê? Você vai recortar bem bonitinho e a atividade diz assim: Bocão fez questão de fazer ele mesmo o café e servir para a turma. Por que será que ninguém gostou? Substitui símbolos de acordo com a tabela e você descobrirá o mistério. Então você vai ver ali que as crianças estão conversando, estão com uma carinha, né? E aqui nós temos as letras e os símbolos e você vai trocando o símbolo, colocando a letra. Você vai colocar essa mensagem no caderno e vai descobrir por que as crianças não gostaram do café do Bocão. Tudo bem? Faz bem bonitinho, você pode pintar o desenho depois, deixa bem legal colado no caderno com bastante capricho, que eu vou adorar ver as atividades bonitas que vocês fazem. Tudo bem, gente? Um beijo e até a próxima aula!